Os eclipses são fenômenos astronômicos que mais chamam a atenção das pessoas. Um eclipse pode ser tanto da Lua ou também pode ser um eclipse solar. No eclipse solar, a Lua está em fase nova e no eclipse lunar, a Lua está em fase cheia. E este fenômeno fantástico só acontece por causa de um detalhe muito interessante. A Lua, do ponto de observação da Terra, tem basicamente o diâmetro aparente do Sol. E conforme a Lua vai orbitando a Terra, ela atinge o seu perigeu ou o seu apogeu, que são os pontos mais afastados na sua órbita elíptica, como os pontos mais próximos na mesma órbita elíptica. Como a Lua demora basicamente 30 dias para orbitar em torno da Terra, em determinados momentos ela passa por um local que a gente chama de nodo orbital em relação ao Sol e à Terra. Ao passar por este ponto, que é a linha nodal, a Lua, estando na sua fase nova ou na sua fase cheia, ocasiona o fenômeno dos eclipses. E por este motivo, a Lua, então, definimos que ela orbita a Terra em uma inclinação de 5 graus em relação à órbita da Terra em torno do Sol. Esta pequena inclinação da órbita lunar em torno da Terra em relação ao Sol, ao passar pela linha nodal, nas fases nova ou cheia, ocasionam então estes incríveis fenômenos. Todo ano, basicamente, nós temos eclipses para serem observados, mas tem ano que a ocorrência desses fenômenos não podem ser visíveis do Brasil. Os eclipses classificam em eclipses solares e eclipses lunares, mas eles têm outras classificações. Um eclipse solar pode ser total, anular ou parcial. O eclipse total do Sol é um fenômeno que mais chama a atenção dos físicos e astrônomos. E através da observação de um eclipse total do Sol, uma das maiores teorias físicas pôde ser constatada, que foi a teoria da relatividade de Albert Einstein. Astrônomos do mundo inteiro vieram para o Brasil observar este fenômeno do eclipse total em Sobral, no Ceará. E todo ano nós temos eclipses totais do Sol, mas este é um fenômeno que só pode ser observado em um determinado local na Terra. Pois a Lua em fase nova, ao passar na frente do Sol, propicia um cone de sombra. Este cone de sombra intercepta uma pequena região da Terra em que só estando lá você pode observar a sua totalidade. Quem estiver fora dessa totalidade observa os eclipses parciais. O eclipse anular do Sol ocorre quando a Lua está em fase nova, mas ela está um pouco mais distante da Terra, o apogeu. E com isso, ela não consegue ocultar totalmente o disco solar, formando aquele anelzinho de fogo que a gente pode observar como um eclipse anular do Sol. Já os eclipses lunares ocorrem somente quando a Lua está em fase cheia, e eles podem ser classificados como eclipses totais, parciais ou penumbrais. A Terra, sendo um corpo opaco no espaço que recebe a incidência da radiação solar, provoca um cone de sombra extenso no espaço. Assim, a Lua, estando em fase cheia, ao orbitar a Terra no ponto nodal, entra neste cone de sombra, propiciando o fenômeno do eclipse. Mas o Sol podemos considerar como um ponto extenso de luz. Então, a física da luz, ao incidir na Terra, provoca a sombra, que chamamos de umbra, e também a penumbra. Podemos considerar a penumbra como a sombra mais tênue que é provocada pelo Sol na Terra. Assim, a Lua, ao entrar nesta penumbra, chamamos de eclipse penumbral, o que é um fenômeno muito difícil de ser observado, tanto com os equipamentos ópticos como a olho nu, porque ele é basicamente imperceptível. Já quando a Lua entra na sombra da Terra, que é a umbra, nós percebemos basicamente a Lua entrando nesse cone de sombra da Terra projetada no espaço.
Este modelo de eclipse pode ser total ou parcial. Quando a Lua entra no cone de sombra total da Terra, aí acontece um outro fenômeno muito interessante, que é a refração da luz sobre essa sombra, provocando aquela coloração avermelhada da Lua. Muita gente chama este fenômeno de eclipse de sangue ou lua de sangue, mas na realidade não tem nada a ver. Isto é apenas uma concepção alternativa. O que acontece na realidade, para a Lua mudar a sua coloração, é a física da luz que refrata na atmosfera da Terra. Nos eclipses parciais da Lua, a sua coloração basicamente não muda. Então, as pessoas buscam muito os eclipses totais para observar essa mudança de coloração da Lua, que é muito bonito de ser visualizado a olho nu. A recorrência dos eclipses, que classificamos como ciclo de Saros, já é conhecida desde a antiguidade. Este ciclo, que tem um período de aproximadamente 18,6 anos, é catalogado nas efemérides astronômicas de cada eclipse que acontece. E um detalhe muito importante que devemos levar em consideração é quando formos observar um eclipse solar. É muito importante você não utilizar recursos como placas de raio-x, vidros obscurecidos com velas ou até mesmo óculos escuros de sol, porque isso pode ocasionar sérios danos à sua visão. Então, para observar um eclipse solar, você deve utilizar equipamentos especiais. Um equipamento que a gente recomenda, que está acessível a todo mundo, é aquele vidro de solda número 14 que vai nas máscaras de solda, em que você pode encontrar em qualquer casa que vende esses equipamentos de solda. Nunca observe o Sol diretamente com lunetas, telescópios ou até mesmo à vista desarmada. Os seus olhos podem ser seriamente prejudicados. Já os eclipses lunares você pode observar tranquilamente, tanto com os telescópios como à vista desarmada, e o que é um fenômeno muito bonito de ser visualizado.